O Salmo 119, o versículo 67, ele diz assim: antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Presta atenção no que o salmista está dizendo. Antes de ser afligido andava errado, mas agora o quê? Agora que a aflição veio, agora que a dificuldade veio, eu pude agora guardar a tua palavra. O mesmo Salmo 119, versículo 71, ele diz assim: foi-me bom ter passado eu pela aflição para que aprendesse os teus decretos. E o versículo 75, ele diz: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Eu queria que você saísse hoje dessa reunião olhando para a aflição, olhando para o sofrimento com os olhos de Deus, com a providência de Deus para a sua vida e para a minha vida. O profeta Isaías, no capítulo 37, versículo 38, versículo 17, ele diz: eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Então, meu irmão, quero dizer para você que a amargura, que o sofrimento faz parte do plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. Tem uma frase que o pastor Glenn disse uns anos atrás, essa frase eu anotei ela na minha Bíblia faz muito tempo. É melhor você ser conservado na salmoura do que apodrecer no mel. E eu quero falar hoje sobre um homem chamado Emã. Nós encontramos esse homem no Salmo 88. Ele era um levita, ele era um compositor, ele era um adorador. Esse homem, ele é mencionado no livro de 1 Reis, capítulo 4, aonde a sabedoria dele é comparada com a sabedoria de Salomão. Então, nós vamos falar nessa manhã sobre a vida de um homem que era um levita, que era um adorador e que passa por um sofrimento terrível. Esse nome Emã significa fiel. E segundo os estudiosos, esse é um dos salmos mais tristes de toda a Bíblia. É verdade que nós vamos encontrar salmos com o mesmo calibre, só que esse salmo ele vai terminar dizendo assim: o que me restou foi as trevas, o que me restou foi a escuridão. Nos outros salmos tristes, você sempre vai encontrar uma palavra de encorajamento, uma palavra: e o Senhor ouviu a minha oração, e o Senhor me socorreu, e o Senhor me tirou de um lodo e me firmou numa rocha. Esse não. Esse ele vai terminar com a palavra trevas. E uma coisa que você precisa ter ciência, meu irmão, ter conhecimento, é que depois da queda, o sofrimento faz parte da vida do ser humano. Depois da queda do nosso pai, dos nossos pais, lá no Jardim do Éden, o sofrimento faz parte da raça. Seja você cristão ou não, o sofrimento faz parte da vida do ser humano. O Espírito Santo ele deixou registrado no capítulo 8 de Romanos, no versículo 22 e 23, ele diz assim: ó, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela,
mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Sabemos que toda a criação há um tempo geme e aguarda e suporta angústias até agora. E nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos. Eu não sei, meu irmão, se você geme em você mesmo. Eu não sei, essa expressão, ela é fantástica, essa expressão, quando ele está dizendo aqui que toda a criação geme, a expressão é esticar o pescoço. As flores, a natureza, eles estão olhando, fitando uma redenção lá na frente. E às vezes nós estamos muito acomodados com esse mundo aqui, com essas coisas aqui, mas a Bíblia diz que a nossa pátria não está aqui, meus irmãos. A nossa pátria está lá. Nossa pátria está lá. Então, a doença ela vem sobre o cristão e sobre o não cristão. Tem pessoas que acham, não, agora eu nasci de novo, agora Cristo é minha vida, Deus vai me blindar. E nada de errado vai acontecer comigo. Não vou ter doença, não vou ter problema na família, não vou ter problema financeiro, não vou ter absolutamente nada, porque agora eu sou cristão e existe essa teologia no mundo. Se você não está bem financeiramente, se você não está bem de saúde, é porque você não é um cristão, porque você não está sendo abençoado por Deus. Só que esse salmo vai lançar tudo isso por terra. Nós estamos diante de um homem que era um adorador, que era um pregador, que era um levita, e ele está passando por sofrimentos terríveis. Então, o avião quando cai, morre o cristão e morre o não cristão. Não estou dizendo que se não for da providência do Senhor, se não for da vontade dele, o cristão não morre, se não for o dia não vai morrer. Pode acontecer e o Senhor pode guardar. Mas o que eu quero mostrar é que não existe essa coisa aí que a gente pensa, não, agora eu sou cristão e nada de mal vai acontecer comigo. Então vamos lá para o Salmo 88, eu quero ler ele todo, depois nós vamos fazendo algumas partes aqui, não sei se o tempo vai deixar, mas vamos lá. Então Salmo 88, a partir do versículo 1. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chega a Tua presença, minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida se abeira da morte. Sou contado com os que se abaixam à cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados das tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, e tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a ti, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura e a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as suas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro e antemanhã já te antecipas diante de mim a minha oração. Por que me rejeitas, Senhor, a minha alma, e te ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar. Desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste o amigo e o companheiro. Os meus conhecidos são as trevas. O que me restou foi a escuridão. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. E ela automaticamente volta para mim. Você tem passado por sofrimentos?
você tem passado por aflições, por provações, por perseguições? Se a resposta for não, tome cuidado. Por quê? Porque a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 12, eu quero começar a ler no versículo 5, você acompanha aí na Bíblia ou ouvindo. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, Hebreus 12, 5. Estais esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies, quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há em que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Presta atenção que a palavra de Deus está dizendo. Que se você está sem correção, e que se eu estou sem correção, que todos somos participantes, é porque nós não somos filhos, mas somos bastardos. Porque Deus corrige todo aquele que recebe por filho. Aí ele faz uma analogia aqui. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Não havemos de estar muito mais em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao que depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Deus nos corrige, ele está dizendo aqui, para o aproveitamento, com o fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos corrige para colocar, para moldar em nós o caráter do Filho dele. E ele está dizendo aqui, nós tínhamos nossos filhos e nós corrigimos ele como bem nos parecia. Certo ou errado, nós estamos sempre fazendo para tentar acertar. Agora Deus não, Deus, ele sempre vai fazer da maneira certa. E Deus nunca vai errar. E ele sempre vai tratar conosco. O Tiago também, capítulo 2, capítulo 1, versículo de 2 a 4, ele diz uma coisa esquisita aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Olha só, meus irmãos, tende por motivo de toda, ou grande alegria, o passardes por várias provações. Quantos de nós podemos dizer hoje, como o pastor Eric disse aí para a gente agradecer, e quantos de nós poderíamos dizer hoje aqui, Senhor, muito obrigado pelas provações, muito obrigado pelas aflições, muito obrigado pelas dificuldades que o Senhor tem enviado para mim. Porque nós temos uma tendência de contabilizar como coisas boas, como coisas de Deus, só aquilo que é positivo nas nossas vidas. Nós temos uma dificuldade tremenda de enxergar aquilo que às vezes está nos afligindo como algo vindo de Deus. E a palavra de Deus está exortando a você e a mim a ter motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que essa provação ela vai fazer uma confirmação da nossa fé, ela vai produzir em nós perseverança, com o intuito de nos levar à perfeição e à integridade e em nada sermos deficientes. Eu fico perguntando, meu Deus, por que o Senhor provou Abraão daquele jeito?
Por que Deus pegou Abraão e disse para ele: Abraão, prega teu filho, o teu único filho? E Deus é fantástico, que ele tinha 2 filhos, mas ele pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e oferece ele em holocausto. Sabe o que significa a palavra holocausto, meu irmão? Totalmente queimado. E esse homem sai com esse filho 3 dias para oferecer a Deus. Para que Deus fez isso com Abraão? Para fortalecer a fé dele, para tratar com ele. Então, meu irmão, eu quero que você saia daqui hoje vendo as provações, as tribulações, as decepções, de outra maneira, as frustrações. Você sabe por que Deus lhe frustra? Sabe por que Deus me frustra? Porque se Deus não nos frustrar, nós não vamos desejar céu não, meu irmão. Se Deus não fizer uma obra de nos frustrar diariamente, para que eu quero ir para o céu? Para que eu vou pensar nas coisas do alto? Está tão bom viver nesse mundo aqui, está tão gostoso. Então, na fidelidade dele, no amor dele, ele faz isso conosco. O que um pai tolo faz? O que um pai nécio, o que um pai sem sabedoria faz? Ele tenta livrar o filho dele de todo sofrimento. Ele escolhe sofrer pelo filho. E você sabe que educar é saber frustrar. Você quer criar um filho equilibrado? Frustre ele. Você quer criar um monstro? Tudo que o seu filho pedir, você lhe dê. Todos os desejos dele você satisfaz. Nós vamos aprender isso do Senhor. E esse salmo ele começa dizendo assim, o verso 1 e 2. Ele faz uma súplica a Deus. E ele começa dizendo assim: ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chega a tua presença a minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor. Eu acho que esse início aqui, para mim, é o segredo. Ele começa dizendo: ó Deus da minha salvação. Meu irmão, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem como Deus, você tem como o Deus da Bíblia, esse Deus como o Deus da sua salvação? Você conhece esse Deus que desceu para se tornar a sua salvação e a minha salvação? Você sabe o que é salvação, meu irmão? Salvação é Cristo em você e é Cristo em mim. Eu não sou salvo porque eu nasci dentro de uma igreja, eu não sou salvo porque eu frequento uma igreja, eu não sou salvo porque eu sigo as doutrinas ou os dogmas de uma denominação, mas você e eu só podemos ser salvos por causa da obra que Cristo executou lá na cruz do Calvário por nós. Ontem à noite eu estava dando uma olhada no boletim, na capa dele, e aí eu vi essa expressão aí: o Cristo da cruz, papo furado ou fato apurado? Falei, deixa eu dar uma lida nesse negócio. E o pastor Glenn colocou umas coisas aqui que para mim é fantástico. Eu notei aqui, não vou ler o boletim todo, mas eu quero que você acompanhe aí, ouvindo, que ele começa a falar aqui nessa capa do boletim, dessa mania que nós temos de querer ser como Deus. Isso vem lá de trás, porque o diabo chegou para Adão e disse: Adão, não seja homem não, cara. Deus não quer que você coma desse fruto, porque no dia que você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então foi incutido em Adão, em toda a raça, que nós somos descendentes de um. A Bíblia diz: por um só homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado da morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então foi incutido no nosso coração essa expressão: como Deus sereis. E você tem isso dentro de você e eu tenho isso dentro de mim. Eu quero ser como Deus. Você sabe qual que é o seu problema, meu irmão? Potência. Seu problema é que você é muito forte. E eu não estou falando força física, eu falo força espiritual.
essa tendência, eu posso, eu faço. O que Deus é? Onipotente. O que você e eu queremos ser? Como Deus, eu quero ser onipotente. Aí você diz, eu posso, eu faço, deixa comigo, amanhã eu estou lá. Em detrimento de colocar Deus nesse negócio. O que Deus é? Onisciente. O que é onisciente? Sabe todas as coisas. O que você e eu procuramos? A onisciência. Esse dia eu estava vendo na BBN o pastor dizendo que por causa da internet, as pessoas se acham muito inteligentes. Porque tudo que precisa ela vai pesquisar. O que Deus é? Onipresente. O que é onipresente? Está em todos os lugares ao mesmo tempo. E às vezes eu vejo isso na vida dos jovens. Ontem eu peguei minha filha, sai de um lugar, leva para outro e busca e vai, e quer estar na chácara, e quer estar na reunião, e quer estar na escola, tudo ao mesmo tempo. Então, meu irmão, isso foi colocado no nosso coração. Aí, no boletim ele diz assim, a única maneira de retirar o ser humano da passarela é matando. Porque, meu irmão, você gosta, o que eu gosto? Eu gosto de passarela. Eu gosto de estar por cima. Eu gosto de estar no pódio. Eu não gosto de estar no segundo e nem no terceiro. Eu tenho que estar em primeiro, eu tenho que estar no pódio. Às vezes você vê Fórmula 1, o pessoal no pódio, o que está em primeiro, ele fica aí. Parece que o segundo e terceiro, ele fica... O cara veio de vibrar com a vitória, ele está ali triste porque ele não é o primeiro. Então, essa coisa... E aí ele diz, a única maneira de retirar o ser humano do pódio, da passarela, é matando. Calma, não estou falando de assassinato. A morte aqui é compartilhada com Cristo. É a morte do réu pecador na mesma cruz com Cristo. É a substituição da vida adâmica pela vida que nasce da tumba, da ressurreição. É não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Mas é pena de morte para todos. Por quê? Porque a Bíblia diz, a alma que pecar, essa terá que morrer. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Você sabe quando que Deus vai dar jeito na sua vida, meu irmão? O dia que Ele matar você. O dia que você morrer. O dia que você sair de cena. E Ele já providenciou essa salvação para você e para mim, há mais de 2000 anos atrás, lá naquela cruz. Porque se a alma que pecar tem que morrer, e se o salário do pecado é a morte, por que Cristo morreu na cruz se Ele não tinha pecado? É que lá naquela morte, Ele cumpre a palavra do Pai, Ele cumpre a lei. Ele morre naquela cruz, e Ele diz, eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Lá naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás, o seu velho homem, o seu ego, essa síndrome de Gisele Bündchen, essa síndrome de passarela nossa, foi atraída em Cristo e foi morta em Cristo. E Cristo foi para uma sepultura, e você foi para a sepultura juntamente com Ele. E no terceiro dia, quando Ele ressuscitou, você e eu fomos ressuscitados juntamente com Ele. Você sabe o que é regeneração, meu irmão? Você sabe o que é novo nascimento? É troca de natureza, não é troca de religião, não. Você não precisa trocar de religião. Às vezes você está vindo hoje aqui pela primeira vez, ganhou um CD, às vezes você está sendo até convidado por uma pessoa que quer que você ouça a palavra, ou você caiu aqui de paraquedas, como eu já vi muitas pessoas dizendo isso. E eu vou dizer para você, não queremos que você saia da sua religião e venha para essa aqui não, que isso aqui também está cheio de problema. Mas eu quero mostrar para você um Deus que pode resolver o seu problema, e para resolver o seu problema ele tem que matar você. E a boa notícia do Evangelho, que Evangelho significa boas novas, Evangelho significa boa notícia. A boa notícia é que ele já matou você no filho dele, lá naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás. E quando você ouve essa palavra, e clama para que o Espírito Santo venha trazer a revelação, que é a parte que eu vibrei aqui do boletim do pastor Glenn, que ele diz assim, contudo, isso não pode ser apenas uma doutrina. Não se trata de um conceito teológico ou uma idealização psicológica. Muitos de nós até pregam a mensagem da cruz, mas parece que não fomos pregados na cruz. Falamos bem convictos da crucificação e parecemos muito sinceros quando falamos. Embora vivamos
como se nada disso fosse verdade. Não se vê o espírito da cruz esculpido no nosso modo de viver. Ter a mensagem correta da cruz é imperioso na pregação do Evangelho. Concordo, porém isso não basta. Acho que esqueceram o A e o tiozinho aí do não, no boletim. Pelo menos na internet estava sem. Ó, mas isso não basta. Perdi. O que caracteriza a autenticidade da mensagem é o espírito da cruz agindo no modo do viver do crente, do cristão. Alguém me disse, eu não creio naquele sujeito quando ele prega. Tudo que ele diz está totalmente certo, mas ele não vive o que prega. Eu convivo com ele. Eu sempre falo, vocês querem saber quem é Maurício Torres? Pergunta para minha esposa e para minhas filhas. Pergunta para quem come sal comigo. Então, meu irmão, o pastor Humberto, ele sempre fala, a distância do céu para o inferno pode ser 45, 50 centímetros. O que é isso? É sair da cachola, meu irmão, é sair da mente e descer para o coração. Você ser doutrinado, você conhecer a doutrina do novo nascimento é simples, é fácil. Proclamar ela é simples, é fácil. Agora, vivê-la é só pelo poder do alto. É só por revelação do Espírito. E quem faz descer daqui, meu irmão, para o coração é o Espírito Santo. Eu tenho um irmão que ele começou a ouvir a palavra, ouvir. E ele ia para me agradar, eu sabia disso. Descobriu a droga com 13 anos de idade, entrou, o crack, foi. E eu sempre falava para ele, o problema seu não é a droga, o problema seu é outra droga que está aí dentro. Não adianta tirar você. Foi para a Meprov, foi para tudo quanto é clínica de recuperação, foi em Dr. Tufico de São Paulo tomar injeção, fez de tudo. E eu dizia para ele, isso aí é paliativo. Mas meu irmão, ele falava da cruz, ele pregava o novo nascimento de um jeito que você... Só que, um dia, debaixo da soberania de Deus, foi um traficante cobrar ele lá no Jardim do Sol. Ele não tinha dinheiro. O traficante deu um tiro de pistola no joelho, deu um tiro no braço dele aqui, a bala entrou e fez tudo que tinha que fazer por dentro. Quando o SEAT pegou ele, o médico do SEAT ali, e botou dentro do carro do SEAT, o médico virou para o outro e falou, vai morrer. Quando ele ouviu, vai morrer, ele começou a clamar a Deus. Deus misericórdia, Deus misericórdia, Deus misericórdia. Eu falei, ô, 2 tiros mais benditos que foi esses. Que coisa boa. E ele falou para mim, foi aquele dia que a ficha desceu. Então, meu irmão, a gente... mas eu preciso levar um tiro para a ficha cair? Não. Você precisa botar a boca no pó e falar, Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Mas eu não sou pecador, Maurício, eu sou uma pessoa tão boa, eu trato minha família tão bem. Peça para o Espírito Santo revelar quem você é. Peça para o Espírito Santo mostrar a sua bondade. Aí ele vai mostrar que a sua bondade é trapos podres de menstruação. Aí você vai ficar assustado. Só que quando ele mostra isso, ele vai mostrar a justiça, a imputação da justiça de Cristo em você. Amputar é cortar fora, imputar é colocar onde não tem. Aí ele arranca a tua justiça própria, que não presta, e faz a imputação da justiça de Cristo em você. Aí você vai ser justo com a justiça dele, você vai ser amoroso com o amor dele, aí o negócio muda. E aí quando o nego vier bater nas tuas costas, dizendo você é o caro, você vai dizer eu não sou nada. Ia falar uma besteira aqui. Eu não sou nada, mas ele é tudo em mim. E agora ele vai me capacitar, e ele vai operando e vai fazendo. Então, meu irmão, tem que ter cuidado. Cristianismo autêntico, terminando, não é sofisticado, é simples. Meu irmão, o cristianismo é a coisa mais simples do mundo, meu irmão.
Paulo diz, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, de alguma maneira seja corrompida a mente de vocês, e vocês se apartem da simplicidade, da pureza do Evangelho. Evangelho é a coisa mais simples, meu irmão. Evangelho é morte e ressurreição de Cristo, aonde eu encontro a minha morte com Ele e a minha ressurreição com Ele, e agora Ele vencer minha vida. É simples. Não é papo furado, é fato apurado no modo de viver de cada um de nós. A reputação é o que os outros pensam que nós somos. O caráter é o que Deus sabe que eu sou no escuro, quando ninguém me vê. Eu estava dizendo ontem lá no estudo, eu falei, meu irmão, você engana a esposa, você engana filho, você engana patrão, você engana todo mundo. Só que nós vamos dar conta diante de Deus um dia, e a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e estão patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Às vezes eu fico preocupado de esconder do outro, mas Deus está vendo e eu vou ter que dar conta um dia diante de Deus. Você vai sair desse mundo? Você vai sair, meu irmão. E aí eu vou ter que dar conta diante de Deus. Não vai ser para a esposa, não vai ser para o filho, não vai ser para ninguém. Então, por que não me colocar diante desse Deus? A Bíblia diz, acheguemos-nos, portanto, com confiança diante do trono da graça, para receber graça, misericórdia e ser socorrido no momento oportuno. Eu espero que para você, meu irmão, hoje seja um momento oportuno de você ir diante desse trono de graça e clamar a Deus por misericórdia. E falar, Deus, revela realmente quem eu sou. Deus, revela, faça com que a doutrina, meu Pai, Deus, por misericórdia, desça para o meu coração. E, meu irmão, você acha que o nosso Deus é um Deus carrasco, é um Deus que não quer salvar você? Se Ele não quisesse salvar você, meu irmão, Ele não teria mandado o filho dele para a cruz. Eu fico olhando aí, a gente às vezes como cristão fica aí olhando para sistema, olhando para coisa. A minha Bíblia diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Eu fico pensando, meu Deus, se o Senhor me deu o teu filho, o Senhor não vai me dar o sustento, o Senhor não vai me dar a roupa, o Senhor não vai me dar as coisas? É muita incredulidade da nossa parte, meu irmão. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desampara aqueles que te buscam. Em ti, pois, confiam os que conhecem. Qual que é o seu problema, irmão? Qual que é o meu problema? Não conheço. Como é que eu vou confiar? Por quê? Eu sou muito potente. Aí Deus precisa quebrar essa potência tua. E que Ele vá quebrando diariamente para operar isso em nós. Eu gosto de uma frase que o Dr. Martin Lloyd Jones diz, ele diz assim, o mundo deixou-se de interessar-se pelo cristianismo porque os cristãos não têm manifestado a vida cristã como deveria ser vivida. E como que a vida cristã deveria ser vivida para o cristão? Alegre, uma vida abundante, não abundância de bens, abundância de dinheiro, mas abundância de Jesus. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O cristão diz que é uma pessoa alegre, uma pessoa... Você gosta hoje de uma cristandade, está pior que os velhos que o Gleno está dizendo aí, o velho ainda arrasta porque ele já está, é um cristão que é sapo, só fica coachando, murmurando, reclamando. Eu falo de um estudo, acho que antigo que eu ouvi do pastor Gleno aqui, eu preciso pedir ele, eu já prometi para o grupo lá, de sapo a canário. Só fica coachando, só fica reclamando, só fica murmurando, sabe? A Bíblia diz que Deus habita entre os louvores do seu povo. E a gente tem que sair desse espírito de sapo, de reclamação, para esse espírito de adoração, de canário. O passarinho, ele acorda de manhã louvando e cantando a Deus, meu irmão. Ele não sabe se ele vai pegar a minhoca, se ele vai pegar o besouro, o que ele vai comer. Mas ele já levanta de manhã cantando, louvando. E você e eu levantamos como? Já olha para o tempo. Ei, porcaria de tempo. Aí, vai chover. Ó que frio que está. Ó que não sei o quê. Aí vai tomar café. Cadê aquele pão que eu gosto? Cadê aquela manteiga? Acabou bem, mas não comprou. Aí briga com a mulher por causa do negócio. E aí vai o dia, meu irmão, a murmuração. E Deus, ele precisa tratar com isso. Mas eu sei que o tempo é uma coisa terrível. O que mais me impressiona nesse homem, do Salmo 88, é que apesar do sofrimento dele, ele continua buscando a presença de Deus. O
texto diz aí, dia e noite. Quanto mais ele sofre, mais ele ora. Ele não deixou que o sofrimento afastasse ele de Deus. Diferente, às vezes, de muitos de nós, que quando está passando por sofrimento, a gente se afasta de Deus, a gente se afasta da comunidade, a gente se afasta de tudo. Ele não. Ele continua. Ele vai. O que é um cristão imaturo, eu coloquei aqui? É aquele que passa por problemas, tribulações e provações e sai gemendo, reclamando e murmurando. Como que eu sei que eu sou um cristão imaturo? Quando eu estou passando pelo problema, eu estou passando pela dificuldade, eu estou passando pela doença e eu estou reclamando, gemendo e murmurando. Maurício, como é que eu faço para medir o meu grau de maturidade cristã? É simples. Quanto tempo você e eu levamos para dar glória a Deus depois de uma tragédia, entre aspas? 1 hora? 1 dia? 1 mês? 30 anos? Porque a Bíblia diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A Bíblia usa uma expressão que é sacrifício de louvor. Dá graça na hora boa, meu irmão? O ímpio vai dar. Foi tão bom quando eu entrei lá no ano passado naquela Hyundai, e a moça, aquele carro coberto, aquela coisa, não moça, eu estou com pressa, não, mas é o momento, eu falei, cadê a esposa? Eu falei, não, a esposa está em casa, nossa, mas é o momento, eu falei, não, eu mexo com o carro, não ligo para isso não, e não, tem que tirar a foto e vai, mas quando eu saí com aquele bicho lá na BR, sem placa, cheirando novo, e eu saí dali, oh Deus, muito obrigado, glórias ao teu nome, tão gostoso, né? Mas dia 1º de fevereiro, quando eu vinha voltando de Guaíra, um sujeito me sai de um posto de gasolina, sem carteira de habilitação, bêbado, e entra na minha frente, eu a 100 por hora, freiei, bati a uns 60, ele rodou na pista, e acabou com a frente daquele carro, e eu naquela BR, aquele sol de 40 graus, o celular, essa TIM, você não consegue falar com ninguém, e eu tentando falar com o corretor, e tentando ligar para a seguradora, e aquele carro lá na pista todo arrebentado, e eu lá do outro lado olhando, e é agora, Deus. Foi tão bom agradecer lá. E o bêbado dentro do carro, não quero nem saber, bateu atrás, está errado. Eu vou atrás dos meus direitos. Cacou a boca no volante, que ele estava sem cinto, quebrou a dentadura, cortou toda a boca, e bravo dentro do carro lá, preso, ele ficou preso dentro do carro. E aí, meu irmão, dar graça na hora boa é fácil. A Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Quanto tempo, meu irmão, nós demoramos para dar graças a Deus por aquilo que a gente acha que não foi certo, ou não sei. O comodo da seguradora perguntou, onde você vai levar o carro? Falei, vou levar lá na minha oficina. Aí, mas terminou rápido esse carro, né? Quando a gente tem que apressar o negócio. Meu irmão, tem uma frase também que eu acho que eu ouvi o pastor Glenn dizer, ele diz assim, o mesmo sol, essa frase não é dele, é de um autor que ele cita, o mesmo, se eu não me engano, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. A mesma provação na vida de uma pessoa. Eu conheço um senhor de 60 e tantos anos, ele frequentou os estudos na academia há alguns anos, agora ele está querendo voltar para o garimpo, mas quando eu converso com aquele moço, aquele senhor, eu falo, é a personificação de Jó, porque ele é justo. E ele chega lá para o dia e fala assim, eu não sei o que o cara lá de cima quer comigo, eu não sei por que eu estou passando por isso. É igual aquela moça que um dia chegou aqui na comunidade e virou o pastor Glenn e falou, pastor Glenn, por que Deus não ouve a minha oração? Por isso, minha filha. Por isso o quê?
Por isso. Mas por isso o quê? Ela vai insistindo. Ô filha, vá para casa, minha filha, e peça para Deus revelar quem você é. Por que Deus não ouve a minha oração? Por quê? Porque a sua oração é a oração. E quando você ora, Deus tem que vir, tem que se curvar diante de você e dizer, ó minha serva, fala que eu te escuto. O que tu queres? O que tu queres que eu te faça? Isso é presunção, gente. Isso é bestice. E não é que a moça foi embora e pediu para Deus mostrar quem ela era? E o Glenn disse que encontrou ela numa rua e a bichinha estava até meia jururu. Falou, pastor, eu fiz aquela oração e Deus começou a mostrar. E falou, minha filha, que Deus leve você até o fundo disso. Para tirar essa prepotência tua, essa força tua, essa arrogância tua. A gente é muito... Então, meu irmão, quando a gente está passando por sofrimento, qual que é a única pergunta que nós fazemos diante de Deus? Deus, até quando? Deus, quando isso vai acabar? E quando você pega Atos, gente do céu, já é 11h10. Quando você pega Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7, eu acho esse texto aqui interessante, ele diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este tempo que restaures o tempo a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Olha a pergunta dos discípulos, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Você faz a mesma pergunta e eu faço a mesma pergunta para Deus. Deus, quando é que o Senhor vai me restaurar? Deus, quando é que o Senhor vai tirar essa dificuldade? Deus, quando é que o Senhor vai tirar esse espinho da minha carne? Deus, quando é que essa doença? Deus, quando? E olha a resposta que ele está dizendo aqui para você e para mim. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. É no tempo dele, meu irmão. É a soberania dele. Porque a gente quer logo se livrar do negócio. Às vezes é um filho que está afastado. Às vezes é um filho que está lá no submundo. Às vezes é um parente doente. É um casamento em crise. Aí você fica, Senhor, quando que o Senhor vai resolver essa situação? Senhor, eu estou orando, o Senhor não está vendo? Qual que é o tempo? Deixa que o tempo é por mim, é por minha conta. E ele faz o que ele quer e quando ele quer. Você já leu um versículo de Naum 3, que ele diz assim, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. E ele tem o tempo dele, a hora dele, as coisas vão acontecer. O que você e eu precisamos, meus irmãos? Precisamos aprender a descansar no tempo dele. Justamente por isso que a Bíblia diz assim, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Lembra da oração que o Senhor nos ensinou? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente quer mudar, Senhor, seja feita a minha vontade, aqui na terra, como eu queria que ela fosse feita no céu também, mas Deus não entra nessa oração tua. É a vontade dele que será feita, não a sua. E como é bom ele nos frustrar, como é bom ele tratando conosco, porque nós cremos ou não que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós dizemos isso de doutrina, às vezes nós dizemos isso da boca para fora, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se você ama a Deus, se eu amo a Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós acabamos de cantar aqui, ó, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Será que nós sabemos mesmo? Será que quando eu canto isso, eu conto só com a boca? Ou eu peço para Deus, Deus, revela isso no meu coração. Eu preciso saber, meu Pai. Mas ele é fiel a Ele. Ele é fiel a Ele. A gente quer mudar o negócio. Mas Emã está sofrendo e ele está perseverando na oração. Ele está ali. Aí ele vai dizer assim, no versículo 3 a 5, pois a minha alma está farta de males, a minha alma se abeira da morte, sou contado como os que se abaixam à cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos,
como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados das tuas mãos. Ele usa a figura aqui, a minha alma está farta de males. Essa palavra farta dá a ideia de empanturrado. Essa palavra aqui, ela significa cheio de comida, estar completamente cheio. Aí eu lembrei de um amigo meu, que eu não vou dizer o nome dele aqui, quando nós vamos na churrascaria, e depois que todo mundo já comeu, o espeto tem que passar mais umas 4, 5 vezes. E depois que o espeto passa, aí chama o queijo, um queijinho assado. Aí ele come mais uns 4, 5, 6 queijinhos daquele, e eu fico olhando aquilo e falando, meu Deus, que saúde! E depois sai dali e vai lá para a Sávio e ainda toma um milkshake daquele tamanho. Olha o que esse homem está dizendo aqui. Ele está farta, a alma dele está farta de males. A sensação é que ele vai morrer. Ele está perdendo a força. Ele fala assim, sou contado como os que se abaixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de guerra que jazem na sepultura, dos quais ainda não te lembras, e são desamparados das tuas mãos. A figura aqui, meu irmão, é de um soldado que foi ferido. Ele foi ferido, mas o tiro, a ferida dele não foi uma ferida mortal. E naquela época não tinha SEAT, não tinha Cruz Vermelha, não tinha helicóptero para vir pegar. O que eles faziam? Ele pegava o soldado ferido, via o ferimento dele, olhava lá, chamava o outro, dá uma olhada lá na perna do cara, olha lá. Isso aí não tem jeito. Eles pegavam esse soldado e atiravam ele junto com os mortos. E o cara dizia, rapaz, mas eu não estou morto não. Eu falei, tá sim, você não sabe, aguenta um pouquinho, é questão de tempo. Meu irmão, 1h30 você já está dormindo aí. Peso morto, o cara vai levar um cara, carregar nas costas, o cara vai morrer? Deixa aí, vamos nós. A figura é essa. Olha como é que esse homem está se sentindo diante de Deus. Eu sou contado como os que se abaixam a cova, um homem sem força, ferido de guerra. É a sensação de abandono. Ele vai dizer, olha, puseste-me na mais profunda cova. Quem? Deus. Ele sabe que ele está passando pelo sofrimento, ele sabe que Deus está no controle do sofrimento. Ô meu irmão, às vezes a gente está passando pelo sofrimento, a gente fica pensando que é o diabo. É verdade que Deus usa o diabo para mandar. Mas, meu irmão, faz muitos anos que eu não faço mais oração para tirar sofrimento da vida das pessoas. Antigamente, quando o cara vinha com um problema, vinha dificuldade, eu já orava, Deus tira, Deus faz, Deus aquela coisa. E agora eu não faço, sabe por quê? Porque às vezes Deus está permitindo esse sofrimento na sua vida, às vezes Deus está permitindo um sofrimento na minha vida, para me levar para um lugar espaçoso. E esse lugar espaçoso, nós íamos ver aqui, não vai dar tempo, muitas vezes é o céu, viu? Porque às vezes você está passando por um sofrimento aqui, e esse sofrimento só vai acabar quando você sair. E se for acabar só quando eu sair daqui? Meu irmão, o que é 100 anos? O que é 120 anos comparado com a eternidade, meu irmão? A Bíblia diz, não atentando nós para as coisas que se veem, para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Mas a nossa visão é igual da mula, quando o cara coloca aquele coisa para o bicho andar para frente, e a gente só enxerga aqui. O cristão precisa ter a visão da águia, meu irmão. Ele precisa ter a visão do todo. E quem que dá essa visão para você? Quem que dá essa visão para mim? É só Deus por meio do Espírito dele. Você acha que o teu sofrimento é grande? Olha o sofrimento de Cristo. Isso aqui também é uma figura do sofrimento de Cristo. Que padeceu, que foi cuspido, que foi abandonado. E eu volto a dizer, meus irmãos, nosso problema é potência. A gente é muito forte. Esse acampamento para mim foi tão precioso dos adolescentes, vira criança. Jesus disse, se vós não se converterdes e virar criança, vocês não vão entrar no meu reino. A dependência da criança para com a mãe, Jesus quis mostrar ali. Essa criança é a criança pequena, é um recém-nascido. Não adianta você sair de casa, colocar lá o seu bebezinho de 5 meses no chão e dizer, filho, olha, está aqui a aguinha, está aqui a chuquinha, a mamãe colocou aqui uma bananinha amassada com banana e maçã, tem aqui a fraldinha, e olha, você fica aí, papai e mamãe vai trabalhar, 6 horas sai, às 8 horas no máximo nós estamos em casa, tchau.
Você vai chegar lá, vai encontrar uma criança mijada, cagada, você vai encontrar uma criança famélica, se não morta, precisa da dependente. Aí Jesus vira para você e para mim e fala, vocês estão para depender de mim. Mas como que eu vou depender dele com essa potência que eu tenho? Aí ele precisa quebrar essa potência tua. Qual que é as características das crianças nós tratamos lá com os adolescentes? Para a gente encerrar, porque não vou nem descer aqui. Qual que é as características da criança? Confiança. A criança confia. Eu vejo os bebezinhos aí, eu começo a brincar com um, já estou com o bichinho no colo. A criança ela tem uma confiança que ela confia no pai, confia na mãe, confia no maldito pedófilo que vai lá dentro do parque com a balinha, com o negócio e pega ela e sai com ela de mão dada. A criança não tem essa noção. Jesus fala, precisa aprender a confiar igual criança. Briga com a criança, corrige uma criança, daqui meia hora ela está rindo para você e brincando. Briga com você, cara. Briga comigo, fala mal de mim. Você entrar pelaquela porta ali, eu saio daqui, se eu estou vendo que você está vindo aqui, eu desvio e vou para o outro lugar. A gente é muito magoadinho, guarda muito ressentimento. Estou de mal. Precisa virar criança. E quem que faz isso, meu irmão? É só o Senhor. É só Ele. Esse salmo, ele é precioso, que esse homem vai tratar com tantas coisas aqui. E a gente precisa aprender a louvar a Deus. Quando o chicote está comendo, os discípulos, eles saíram exultantes e alegres, porque tinham sido dignos de sofrer afrontas, por causa do nome do Senhor. O Sinédrio chamou, deu um cacete neles, e eles saíram cantando e louvando. E Jesus disse, no mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E vocês, eu e vocês não são vencedores não, vocês são mais do que vencedores. Mas a gente fica olhando para a dificuldade, fica olhando para o problema. Você imagina uma balança, 2 pratos da balança. Aí você coloca todo o sofrimento que você está passando hoje, aí, toda a angústia que você está passando aí hoje. Você coloca no prato dessa balança. Você fala, Maurício, é muito peso. Aí a Bíblia vai dizer, do eterno peso da glória que nos está reservada lá, que nós íamos chegar lá embaixo. E quando você coloca todo esse peso da glória, você olha para aquele peso da sua dificuldade, da sua aflição, do seu problema, e fala, virou uma pluma isso, virou uma pena. Qual que é o nosso problema? A gente fica olhando só para esse lado da balança aqui. E esquecemos de olhar o que o Senhor tem reservado para você e para mim. Meu irmão, eu não quero ser chato e delongar, mas que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar que mesmo debaixo do cacete, mesmo debaixo da dificuldade, mesmo debaixo do sofrimento, o Senhor está no controle disso e nada saiu do controle dele, absolutamente nada saiu do controle dele. E quando você estiver passando por esse sofrimento, e provavelmente você está, quando eu estiver passando por esse sofrimento, eu tenho que estar ligado nesse Senhor e clamando a Ele. Antemanhã, Deus abria o e-mail dele lá, Deus abria o zap dele, já estava lá, irmão. Ele não ficou magoado com Deus, não. Ele não ficou bravo com Deus, não. Ele continuou. Essa doutrina que acompanha o salvo, a doutrina da perseverança dos santos. Aquele que foi salvo, meu irmão, ele persevera. Ele vai, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Mesmo que eu não veja a resposta aqui, eu sei que eu vou ver a resposta lá, porque para nós, a morte é o fim. E às vezes, a morte é o começo de tudo. A gente quer que Deus nos livre disso, mas Ele vai falar, não, é aqui que eu vou te livrar, é nessa coisa aqui que eu vou te livrar. Então, meu irmão, que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê a visão do alto, para que nós possamos descansar debaixo do poder dEle e da soberania dEle. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, pela tua fidelidade. Pai, a tua palavra diz que mesmo quando nós não somos fiéis, Pai, o Senhor permanece fiel. E nessa manhã, Pai, eu quero colocar a minha vida, a vida da minha família, a vida de cada irmão e cada família aqui representada, Pai, diante do trono da tua graça. Clamando, Pai, por tua graça, por tua misericórdia nas nossas vidas. Pai, tira os nossos olhos desse mundo e das coisas desse mundo, Pai.
e coloca os nossos olhos na eternidade, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós cremos e confessamos, Pai, com a nossa boca, que naquela cruz nós somos atraídos do corpo do Seu Filho, que nós morremos juntamente com Ele, mas que no terceiro dia nós somos ressuscitados em novidade de vida, e nós podemos dizer, Pai, que nós estamos, que nós fomos, que eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. Revela isso, Santo Espírito, com o único propósito, a glorificação do Teu nome, a glorificação de Deus Pai e a glorificação do bendito Jesus Cristo nas nossas vidas. É no nome dEle que nós oramos e agradecemos a Ti, Pai, sempre, Pai, com a convicção que o Senhor já ouviu a nossa oração e o Senhor mesmo gerou essa oração no nosso coração. E que o Senhor faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu próprio poder, Pai, que opera em cada um de nós. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.